Paz do Senhor Jesus para todos. Quero começar essa palavra de hoje para meus amados irmãos, trazendo para a meditação de cada um dos meus amados e queridos que estão escutando este áudio neste momento. Salmo de número 1, e versículo 1 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É importante ressaltar que bem-aventurado é aquele que desfruta de uma vida após a morte terrena, das bens-aventuranças divinas, o que usufrui de um estado de santidade e graça celestial vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, amados irmãos, nós começamos esse salmo nos perguntando: por que o salmista Davi disse: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não os homens? Ora, nas Escrituras temos várias passagens que enfatizam a bem-aventurança de todos quantos confiam em Deus. Exemplo, Salmo de número 2, versículo 12. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Salmo 119, versículo 2 também vai nos dizer que bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o seu coração. O que distingue o Salmo 1, do verso 1, de todos os outros do 12, segunda distinção está no fato do homem ditoso, bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Qual é o conselho dos ímpios? Ora, o conselho dos ímpios tem por base o engano, a mentira, a falsidade, e não a palavra de Deus, que é a verdade. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganos. Provérbios 12, 5. O conselho dos ímpios é formado pelas religiosidades em Israel que utilizavam por lei o pretexto, porém seguiam os devários dos seus corações enganosos. Diz dos homens que honram a Deus com os lábios, mas que o coração está longe. Isaías 29, 13. O Salmo de número 12 apresenta a essência do conselho dos ímpios. O ímpio, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois diz: com as nossas línguas prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Salmo 12 e versículo de número 4, de 2 ao 4. Com o coração enganoso, os fariseus falavam entre si, e diante de Cristo o enviado de Deus, declarava: Quem é o Senhor sobre nós? Ninguém entre os religiosos judeus falavam a verdade. Antes, com línguas, destilavam veneno semelhante ao da serpente. Salmo de número 58, versículo de número 14. Vale ressaltar, amada igreja, meus amados e queridos irmãos, que Cristo não trilhou pelo conselho dos ímpios, porque estabeleceu a sua palavra em Deus, em verdade, e nunca houve engano na sua boca. Nós devemos ser como Cristo, nós devemos ser como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que não trilha o caminho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos seguir aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus tem nos ensinado dia após dia. Devemos andar na retidão do Senhor, no coração do Senhor, pregando a palavra de Deus, que é a verdade, pregando a vida, pregando a salvação, pregando as coisas boas que o Senhor tem nos ensinado. Os fariseus, eles pregam palavras persuasivas que afastam as pessoas de Deus, afastam as pessoas do Espírito Santo de Deus, e nós temos que fazer a diferença neste momento, nesses dias atuais em qual nós estamos vivendo, em que os fariseus estão tomando, aleluias, parte e enganando muito. Nós devemos trilhar os mesmos passos, os mesmos caminhos que Jesus trilhou nesta terra. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Não adiantamos nada nós fazermos coisas boas, não adiantamos nada nós proferirmos palavras boas, mas se o nosso coração não está reto diante do Senhor. As nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso amor, ela tem que vir do coração, ela tem que vir da nossa alma, ela tem que vir daquilo que é mais precioso diante de nossas vidas, diante do nosso Senhor, para que o nosso coração não seja enganoso. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 17, versículo 4, nos fala: quanto ao trato dos homens, pela palavra de teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Nós devemos fazer igual o salmista Davi está nos ensinando, nós devemos nos guardar da palavra dos lábios daqueles que enganam, porque o Senhor vai nos livrar do laço do destruidor. Aleluias. O salmista Davi continua nos dizendo, aleluias, no Salmo de número 58, versículo 3: a impiedade é a condição que decorre do nascimento e não de comportamento dos homens, aliem-se de Deus desde o ventre. E no ventre se tornam ímpios em função da condenação ocorrida no jardim do Éden. Irmãos, o pecado está no mundo desde o jardim do Éden, quando Adão decidiu desobedecer à voz do Senhor, decidiu desobedecer uma ordem que o Senhor deu. Porque se Adão não tivesse pecado, o pecado não entraria no mundo. Mas a mesma palavra que Deus deu para Adão, um livre-arbítrio de escolher aquilo que era bom para ele, é a mesma que o Senhor dá para mim e para você hoje. E porque muitas das vezes nós não escolhemos fazer o bem diante do Senhor? Porque às vezes preferimos nos assentar à roda dos escarnecedores, ouvirmos piadas desagradáveis aos ouvidos do Senhor, compartilhar fotos enganosas, palavras enganosas, que muitas das vezes as pessoas tiram de um versículo da Bíblia lá isolado e querem justificar a sua palavra, e muitas das vezes nós compartilhamos essas palavras e esquecemos de buscar no Senhor a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria. O Salmo de número 1 apresenta um conselho formado por ímpios, homens oriundos e uma geração má que nunca se salvaram da imundícia herdada de Adão. Provérbios 30, 11 e 12. Os ímpios falam mentira desde que nascem, porém há conselho dos ímpios, homens que se organizam em torno de uma doutrina, um pensamento, uma religiosidade, e impõem, aleluias, aos outros. A mentira do conselho dos ímpios procede do coração enganoso, que recebe quando o nascimento natural. Jeremias 17:9. É em uma função deste coração enganoso que Jesus nos alertou, os escribas e fariseus, dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Veja o que o Senhor Jesus está nos dizendo em Mateus 12:34, irmãos.
O Senhor está chamando os fariseus de raça de víboras, porque estavam dizendo coisas boas, mas o seu coração era mau. O que havia no seu coração era a abundância de coisas más, e tudo que eles falavam era da boca para fora. Mas Jesus está nos alertando que o que nós devemos falar não deve ser da boca para fora, mas sim do nosso coração. E por causa desta mentira, que o apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro, e em todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Romanos 3:4. O Senhor Jesus Cristo, que de maneira nenhuma nós devemos seguir a doutrina da mentira, a doutrina da raça de víboras, daqueles que pregam a mentira, que não enganam as pessoas com palavras persuasivas, mas devemos seguir a um Deus verdadeiro, um Deus que nos guarda, nos livra, que justifica as nossas palavras e vençam quando nós formos julgados, porque naquele grande dia, quando nós formos julgados, nós seremos livres, porque o Senhor Jesus Cristo está nos guardando as nossas causas, está ali para vencer a minha e a sua luta, para que nós herdamos a coroa da vitória. Se nós olharmos um pouco mais na passagem de João, no seu capítulo de número 1, versículo 12 e 13, aleluias. E 1 Pedro, no seu capítulo 2 e 22, a palavra vai nos dizer que de todos os homens que vieram ao mundo, Cristo é o bem-aventurado de Deus, pois nunca se achou engano em sua boca, pois somente ele não foi gerado segundo o sangue, a vontade da carne, mas Jesus foi gerado segundo a vontade de Deus. Porque Deus decidiu, aleluias, por amor de mim e amor de você, enviar o seu Filho amado a este mundo para que carregasse sobre aquela cruz os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mentiras, as nossas incredulidades, e que todas essas coisas fossem tiradas da nossa vida e colocado em nós um coração limpo, puro, um coração reto, palavras lindas, maravilhosas. Irmão, Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é o bem-aventurado. Aleluias. Foi por causa disso que no livro de Mateus, Jesus deu a bem-aventurança para muitas pessoas. A bem-aventurança para os pobres, os humildes. A bem-aventurança para aqueles que não negam a palavra, para aqueles que não mentem. A bem-aventurança para aqueles que, por amor do seu nome, mesmo que tenha a sua vida ceifada, não nega. A bem-aventurança são para todos aqueles que praticam a verdade, a palavra boa, que pratica o amor, o abraço, o carinho. A bem-aventurança é para aqueles que seguem o caminho que Jesus seguiu. A bem-aventurança é para aqueles que são guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para encerrar a palavra, a bem-aventurança é para você que está ouvindo esta palavra neste momento, e que ela possa penetrar no seu coração, e que ela possa te abençoar. Creia, Jesus foi o único que foi gerado neste mundo pela vontade de Deus, e não pela vontade do homem, ou do varão, ou da mulher, ou da carne. Nós fomos gerados pela vontade de Deus, sim, mas também pela vontade dos nossos pais. Então Jesus, Ele é verdadeiro. Da boca de Jesus saiu palavras verdadeiras. E que da sua boca, em nome de Jesus,
venham sair palavras verdadeiras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o presbítero Elcione e desejo a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenham todos uma ótima tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Quero começar essa palavra de hoje para meus amados irmãos, trazendo para a meditação de cada um dos meus amados e queridos que estão escutando este áudio neste momento. Salmo de número 1, em versículo 1 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É importante ressaltar que bem-aventurado é aquele que desfruta de uma vida após a morte terrena, das bens-aventuranças divinas, o que usufrui de um estado de santidade e graça.